Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos começando agora, já com bom humor, o Atualidades Pampa deste dia 11 de dezembro de 2019. Pois as notícias que foram e que serão notícias e que serão comentadas nas próximas horas, elas passam por aqui, muitas antes de passar por qualquer outro lugar. Falando em outro lugar, essa quinta-feira também vai ser uma quinta-feira especial ao nosso aeroporto, novo aeroporto, pois nesta quinta-feira serão inauguradas algumas lojas que fazem parte do complexo do novo shopping que vai sair no aeroporto Salgado Filho, tá? São duas lojas âncora, grandes lojas de roupa feminina. Tem algumas que vão ficar, mas vai ter assim, ó, uma quantidade de lojas, será sensacional. Será mais do que um shopping, né? Então, tá ficando com cara de gente grande mesmo, o aeroporto Salgado Filho aqui de Porto Alegre. Vamos às manchetes do nosso programa de hoje? Vamos conferir. Mas olha, os portos são motivo de discussão, mas infelizmente só no Rio Grande do Sul, porque Santa Catarina tem 6 e pode ter 7, sendo que o mais novo vem a ser um dos maiores do mundo. E a revista Time escolhe Greta Thunberg a pessoa do ano. E o filósofo Olavo de Carvalho nem dá bola para a justiça brasileira. Eu vou contar por quê. Novas empresas aéreas devem atuar no Brasil em 2020. E aluno de Universidade Federal se recusa a pegar prova da mão de uma professora negra. Ministério da Educação flexibiliza o limite de ensino à distância nos cursos de educação superior. Você tem que ir a Buenos Aires, leste Argentina. A Argentina vai ter a quebrada em 2021. Presta bem atenção nessa história. Um homem se vestiu de mulher, foi até o Detran fazer o teste de direção no lugar da mãe dele. Será que deu certo? Que barbaridade, que barbaridade. Olha, o que eles não inventam. Brasileiro, efetivamente, é um povo muito criativo. Isso é um mérito, é uma qualidade que não pode se tirar do brasileiro. Olha a observação do Mário. Qual foi? Teve que raspar as pernas. Pior que ele usou uma saia comprida. Ele usou uma saia comprida. Nem isso. Então, mas vamos começar pelo que eu acho, me perdoem todos vocês, mas essa notícia do Vitorino é uma notícia muito importante. Eu tive contato com essa informação ontem e quero que o Vitorino fale, porque para o nosso estado e para o Rio Grande do Sul é sensacional. Magda, o Rio Grande do Sul tem um grande porto, o Porto de Rio Grande, que concentra mais da metade da produção e do escoamento da produção do Rio Grande do Sul. Acontece que o Rio Grande do Sul é muito grande, ele é ligado ao agronegócio, a nossa produção primária, ela é nossa vocação, ela é vocacional a todos nós, e nós temos imensas dificuldades de lidar com a metade norte do estado. E o que acontece? Essa metade norte acaba exportando por portos de Santa Catarina. Santa Catarina tem menos da metade do litoral do Rio Grande do Sul e tem 6 portos marítimos. O Rio Grande do Sul, que tem mais do dobro do litoral de Santa Catarina, tem apenas um porto marítimo. Pois bem, a ideia é se trazer mais um porto marítimo para o Rio Grande do Sul, que ficaria localizado entre as cidades de Torres e Arroio do Sal. E por quê? Porque os oceanógrafos e os geólogos entendem que para a construção de um porto é preciso necessariamente um calado natural, ou seja, profundidade. Não tem como você criar isso artificialmente. Além de ser caro, corre o risco da natureza repor tudo no lugar, o que invariavelmente acaba acontecendo. Pois bem, esses estudos indicam que entre Torres e Arroio do Sal seria a localização ideal para um grande porto aqui no Rio Grande do Sul para atender o litoral norte. Isso seria bom para a economia do Rio Grande do Sul porque escoaria e utilizaria a nossa infraestrutura logística. O problema, Magda... Qual é? É que tem um tal de Superporto BBS. Está aprovado, já está em fase de
Mas para onde? Recolhimento de recursos, captação de recursos. Ele fica em Barra do Sul, uma cidade no sul do estado de Santa Catarina, e o projeto desse porto é assustador. Eu assisti o vídeo e fiquei estarrecido. Para você ter uma ideia, ele será o maior porto da América Latina. Só não será o maior das Américas, porque tem 2 portos americanos que são gigantescos. Mas ele estará entre os 10 maiores portos do mundo. Tá, e qual é o problema com esse outro porto que tem já todo o financiamento dos russos? Atropelaria o porto do Rio Grande do Sul. E acredite se quiser, sabe quem está colocando minhoca no porto do Rio Grande do Sul? Os gaúchos. Normal. Eu não acredito Gaúcho é que caranguejo. possa ter alguém que seja contra um segundo porto marítimo no Rio Grande Mas do Sul. Tem. Não dá para entender. Os questionamentos são assim, e o que será da praia? Vai deixar de existir Arroio do Sal? Não, vai existir com um monte de coisa legal. O que será de Rio Grande? Mas será que esses caras vão efetivamente fazer isso? Não tem dinheiro nosso. É os russos que vão financiar. É eles que vão fazer Investimento tudo. Russo é uma empresa russa de navegação e logística que está interessada em construir um porto ali. O que me deixa chateado é isso, é que, poxa, os catarinenses, eles, em termos logísticos, estão abocanhando quase metade do escoamento da produção do Rio Grande do Sul. Tem indústrias aqui na região, no nosso polo metal mecânico, que está despachando máquinas para outros países no Paraná, no Porto de Araranguá. Ou seja, nós estamos mandando dinheiro para Não seria Paranaguá? Paranaguá. Araranguá é Santa Catarina. É Santa Catarina. É Paranaguá. Em Santa Catarina, no Paraná, que é um porto espetacular, um porto maravilhoso. Então, assim, eu fico me perguntando, sabe, esse entrave que a gente tem aqui... Que a gente coloca, né? Que a gente coloca, nos define como balaio de caranguejo. Aí, E a outra pergunta foi o seguinte, antes de tu continuar. E se eles não fizerem até o final? Bom, e se eu morrer? E se o mundo acabar? Aí a gente não vai fazer nada? É verdade. Mas por que tu já sai? Mas e se eles não concluírem? Mas quanta coisa nesse país que não é concluído? Se a gente achar criptonita para matar o super-homem. Exatamente, exatamente. Sabe? É muita chateação. Eu não consigo entender o balaio de caranguejo, como é que tá. Aí eu tentei conversar com um economista hoje, economista do Padre Sul. Ele pediu para não... Aí eu perguntei para ele, mas vem cá, o que é isso? Ele disse, sabe o que é isso? É discussão meramente ideológica. A economia não aceita ideologia, amigo. A economia é feita de números. Ela não aceita ideologia. Aí ele olhou para mim e disse assim, olha só, o Rio Grande do Sul, o São Paulo nunca teve um governante petista. O Paraná nunca teve um governante petista. Santa Catarina nunca teve um governante petista. O Rio Grande do Sul já teve 2. Adivinha qual é o estado que está quebrado? Aí eu disse, bom, a conclusão é lógica. Ele disse, adivinha quem é que está contra? Então, sabe, coisas assim é que me fazem questionar onde é que a gente vai. Gustavo Vitorino, aqui, o senhor Manuel Azevedo Osório, que é o nosso telespectador, que sempre participa do nosso programa, ele diz assim, a JYF do grupo JBS já comprou algumas áreas em Arroio do Sal para armazéns futuramente. Aí... Não, isso é uma outra coisa, mas a coisa está andando. Só que a gente tem que... Bom, tinha gente que era contra a vinda do rapaz da Havan para o Rio Grande do Sul. Sim, tem até hoje. O cara tá montando um centro de distribuição para 120 mil itens no Rio Grande do Sul, que vai empregar quase 1.000 pessoas só no centro de distribuição. Tinha gente que era contra o cara, que não queria que o cara viesse. Então, assim, eu vou dizer o quê? Puxar para trás desse jeito não dá. Não dá, o Rio Grande do Sul é um estado quebrado. Sabe o que eles vão depositar amanhã? O salário de quem ganha até R$ 1.700, o salário de novembro. Sabe o que eles quitaram ontem? O salário de outubro. Sim, pela faixa menor. Então, sabe? Nós estamos falando assim, sobre contra, sobre a favor. Eu acho que hoje nós temos também um assunto sobre votou a favor, votou contra, que envolve a deputada Lisiane Bayer. Eu quero esclarecer aqui. A deputada Lisiane Bayer,
ela, através de amigos comuns, entrou em contato comigo hoje, entrou em contato aqui com a direção da Pampa também. Não precisava, viu, deputada? Ela podia ter ligado para mim, conversado comigo diretamente, fica bacana, viu? Porque esse negócio de vou ligar para a direção, enfim. Mas, como conselho, fica o recado. Liga para mim quando tiver alguma dúvida. Eu coloquei aqui e botei o nome dela na relação, citei o nome da deputada Elisiane Bayer, que votou na aprovação da ampliação do fundo eleitoral. Ela disse que não. Ela disse que aquela relação, o nome dela, que está colocado naquela relação que eu li aqui, não corresponde à votação. Que seria de uma outra coisa, que seria né? de uma outra votação, seria da votação da ampliação do fundo partidário. Até porque ela não poderia votar nessa comissão. Porque foi votada na comissão. Exato, e ela não integra. Então, assim, só para esclarecer, porque os eleitores cobraram da deputada Elisiane Bayer. Sim, claro. E ela disse, olha, eu sou contra esses 3 bilhões e 800 milhões, que não vai ser, hoje já estão falando em 2.500, para acalmar a coisa e tal. Mas só para esclarecer que a deputada Elisiane Bayer deixou bem claro que ela não votou pela ampliação dos 3 bilhões. Nem votou ainda. Está colocado. Não, é que o valor não foi votado. Foi votado. Sim, pois é. Portanto, ela nem votou ainda porque ela não faz parte dessa comissão. Ela não votou no valor. Ela não votou no valor. Mas ela deixou bem claro que é favorável ao financiamento público de campanhas eleitorais, enfim, é uma posição dela. Eu só queria esclarecer isso, porque quando eu dei a relação aqui, eu citei o nome dela como tendo votado pela ampliação do fundo eleitoral. Muito bem. Doutor Rucho, o senhor está tão certo, está rezando? Estou acompanhando atentamente. Atentamente. Então vamos lá, vamos ao seu assunto. Vamos, por favor. Dona Magda, eu estou encantado ao descobrir que uma menina fez por este mundo o que muitos dos adultos não conseguiram fazer. Sim. E aí, para trazer a notícia, evidentemente que fazer investigar um pouquinho mais. Ela foi premiada com a revista Pessoa do Ano, pela revista Time. Para se ter uma noção de quem ganha esse prêmio, em 2016 ganhou o Trump, né? Em 2017 ganhou o Movimento das Mulheres pela Defesa do Assédio Sexual. Em 2008 ganharam os jornalistas mortos e presos. Então aí já se dimensiona o que ela fez.Ela com 8 anos, Dona Maida, 8 anos, ela ficou assustada porque ela tendo uma dessas aulas, como todos nós passamos pelas aulas, ela se assustou com o assunto do aquecimento global e que ninguém fazia nada. E ela com uma cabeça de 8 anos, aquilo foi o primeiro contato que ela teve com essa matéria. Ela começou então a se tornar uma mini ativista. Com 11 anos teve diagnosticado a doença de Asperger. Para quem não sabe, é um autismo leve, moderado, mas que traz alguns transtornos que ela tem sabido superar bem. A partir dali ela começou uma evolução. Em 2018, ela, só atualizando, ela tem 16 anos apenas, né? Em 2018 ela conseguiu que os pais liberassem ela às sextas-feiras para que ela começasse um movimento depois das aulas pela defesa do meio ambiente, essas coisas. E aí não surgiu a Black Friday, surgiu a Fridays for Future, né? Ela criou um dia através das redes sociais que foi internacionalizado. E essa popularidade dela impressiona, Dona Magda. Ela é hoje a 7ª pessoa mais procurada no mundo no Google. O nome mais procurado, a 7, com apenas 17 anos. Também o que ela já traz de experiência? Ela já discursou na Cúpula do Clima em Nova York, na Conferência do Clima na ONU, no Fórum Econômico Mundial, na COP25, agora muito recentemente. Então é uma menina ativista, né, que ganha esse prêmio de destaque. É mais um prêmio que ela ganhou, né? Porque desde que ela começou a aparecer... uma pessoa, eu volto a dizer, que deveremos ter muito contato a partir de hoje com ela, porque ganhar um reconhecimento mundial de uma revista Time, como ela faz, com 16 anos, significa que ela muito ainda vai lutar por este mundo tão sofrido. Pois deixa eu te dizer que tem algumas manifestações aqui. A primeira delas é do nosso presidente, né? Que chamou a Greta de pirralha, né? E isso virou o mundo. E nosso telespectador Márcio Camargo Alves, que é de Esteia, ele diz assim, ó: boa noite, estimados amigos, o escrito acima representa o que pensa. E ele manda um Twitter aqui do Alan Fauerwerker. Greta Thunberg é um símbolo da nossa era. A era das crianças mimadas, que não podem ser questionadas e mantém... Não pode sair assim. Não, e que mantém
mantém os adultos sob ameaça constante do terror se ousarem contrariá-la. Faça um favor a si mesmo e à humanidade. Evite isso na criação dos seus filhos. As opiniões das pessoas são as mais diversas. Deixa eu terminar a notícia, então. Perdão, eu achei que tinha terminado. Não, porque é com o gancho do que ele disse. E o último cumprimento que eu ia fazer a ela é ter sido uma menina de 16 anos que fez um comentário, como qualquer um deles podemos fazer, sobre os indígenas que foram mortos aqui na defesa da Amazônia. Ela fez um comentário dela e aí o presidente fez esse comentário que a senhora trouxe agora de ela de pirralha. E aí que vem o maior elogio que eu posso fazer a ela, porque ela foi chamada com 16 anos de pirralha por um presidente de uma nação do tamanho do Brasil e ela não respondeu. E pegou o seu Twitter e entre as descrições que ela tem hoje, das suas virtudes precoces, ela acrescentou a palavra pirralha com muito bom humor. Então, eu acho que isso que ele diz de ele ter, eu não sei onde é que ela teria ofendido o presidente. Não, isso eu não li aqui, eu só estou lendo que as pessoas... O presidente, talvez agora os colegas possam me socorrer, eu acho que ela respondeu com muito bom humor, de uma forma respeitosa ao presidente e ao país. Quero só dizer uma coisa para vocês, aqui todas essas páginas, tudo é contra essa Greta. Vamos ver. Aqui também no Facebook é da mesma forma. A Tânia Vanderlei diz que não gosta do assunto, diz que a menina é manipulada. A Maria Eni Vitorino tinha e tem gente contra a vinda da van do Luciano para o Rio Grande do Sul. A Rô Azevedo aqui no Centro Histórico, hoje à tarde, sensação térmica de 42 graus, foi um horror mesmo. A Maria de Lourdes diz que é uma triste realidade, Vitorino, nosso estado está falido. E também o Adélio contribui dizendo que Santa Catarina foi escolhido como o melhor estado do Brasil para se viver. Sobre a Greta, o que me incomoda no fim das contas é não haver a possibilidade de separar as coisas. Né? A discussão levantada por ela é válida e seria válida partindo de qualquer pessoa. O que incomoda e o que fez muitas das pessoas se questionarem é exatamente a impossibilidade de qualquer tipo de questionamento sem que a gente seja transformado num verdadeiro demônio por estarmos contrários à discussão levantada por uma criança. Porque aí é que tá, isso acontece, essa história de usar crianças, isso é velho, quem viveu a Eco 92 vai lembrar daquela menina dizendo que pescava peixes com câncer junto com o pai dela e que, segundo ela, o mundo estaria para acabar dali logo há pouco tempo. Houve depois o uso da Malala, que era contrário ao armamento e andava cercada de seguranças armados de fuzis para cima e para baixo, né? Aquela mesma coisa. E toda vez que questionada fosse, ou qualquer questionamento fosse, nos colocavam na espiral do silêncio, de não poder questionar porque era uma criança, onde já se viu esses barbados questionar. Então, assim, a discussão, ok, é válida. O uso de uma criança, de novo, como elemento motivacional, emotivo, que lhe comove, porque é aí que a gente levanta um questionamento. Né? Diz assim, não vão me comover por ser uma criança, eu vou questionar. Ela falou uma série de bobagens, ela causou uma série de... Para leigos, o mundo acaba daqui a 3 dias. Segundo ela. Marconi, você sabe que o objetivo da revista Time é fazer isso. É ganhar espaço, é vender revista. Não, isso sim, né? Tem alguém que diz que o Hitler já foi capa da... Não, eu posso falar. Chicão, 1937, Chicão. Não, 1938. O senhor me permite, depois eu posso falar. O senhor falou até agora, eu disse uma palavra até agora. O Chiang Kai-shek, em 1937, ganhou o Homem do Ano. 1938 foi Adolf Hitler. Em 1939 foi Joseph Stalin. Esse prêmio só vai... Essa é a revista Time. Mari Barcelos, tu ias falar sobre a Time do Hitler? Eu ia falar dos ganhadores. Mas ele disse que só bandido ganha, então Trump é o bandido? Ele salientou 3 bandidos, Shankar. Tá, ok. E o Russo ressaltou 5 personalidades importantíssimas. Os últimos 3 eu peguei a lista toda porque não... Ok, vamos ouvir o Marne Barcelos. Por favor, Ana, vamos ouvir o Marne, Mana e Chicão. Depois vocês voltam a falar. O Trump é bandido. Posso falar? Não sei, Marne. Eu não estou conseguindo. É difícil falar. Não estou me fazendo. Se o menos fala aqui sou eu. Eu não consigo falar todos. Vamos lá, então vamos lá. Uma patada. Tá, vamos lá então. Sem Primeiro, patada. presidente Truman recebeu em 1947 esse mesmo galardão. 1938, Adolf Hitler. 1939, esse senhor Joseph Stalin. 1942, Stalin.
Truman recebeu, Obama recebeu. Todos receberam isso aí. Eu acho é maravilhoso que ela tenha recebido isso. Mesmo que ela que ela esteja por detrás, tem alguém, uma preceptora, uma mentora por trás, evidentemente que tem alguém que está dizendo para ela as coisas. Óbvio que com uma criança de 16 anos, uma menina de 16 anos, não tem esse conhecimento, essa amplitude para ter uma profundidade maior num projeto tão extraordinário como é esse projeto de proteger o planeta Terra. Eu acho que tudo é válido para alertar as pessoas do perigo que o planeta Terra está correndo no presente momento. O planeta Terra sofre porque nós, seres humanos, somos depredadores. Nós destruímos tudo aquilo que construímos, como Hitler fez na Alemanha, quando começaram os bombardeios na cidade de Berlim, a capital do Reich alemão, terceiro Reich alemão. O que aconteceu? Ele mandou fazer uma maquete gigantesca com o seu grande, e era um grande arquiteto chamado Albert Speer. Albert Speer fez uma maquete da nova cidade, que teria um outro nome, não seria mais Berlim, seria Germânia. Ele dizia, é bom que destruam tudo para que a gente possa fazer uma cidade nova. Tem gente que pensa dessa forma e que projeta dessa forma. E essa menina merece sim, pelo que ela está representando, o meu apreço. Agora, essa revista Time, o Vitorino falou aí, eu tenho que dar razão para o Vitorino, falou, ela quer vender revista e viu que isto era algo extraordinário. E pirralho, na língua portuguesa, significa criança. Criança, não é ofensivo, né? Pirralho é criança. O que aconteceu? Ela se manifestou dizendo que a morte dos índios era em função deles defenderem a natureza, a Amazônia e tudo mais. E aí, quando indagado por repórteres, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, disse, ainda dão ouvidos para esta pirralha. Foi a primeira vez, depois ele voltou a chamar a Greta de pirralha. Foi aí que ela, então, mudou no Twitter, como contou o Ruschel, o seu perfil e colocou pirralha. E nada mais falou para o presidente Bolsonaro. Essa foi a história que aconteceu. Ela é um brinquedinho da moda da esquerda. Ele é um brinquedinho da moda. Isso é verdade. Mas uma coisa é certa, não adianta... Estão idolatrando uma Fedélia que não sabe nada de nada, não sabe da realidade brasileira. Ela sabe, por exemplo, que o Brasil ampliou em 15% a produção de soja, se tornou o maior produtor de soja do mundo. E enquanto beneficia isso, enquanto as pessoas estão beneficiando, ela sabe que um estudo da NASA, divulgado em março desse ano, de 2019, diz que nós tivemos um aumento de vegetação no planeta de 12%. Sim, certamente que não, Vitorino, mas ela se referia a uma coisa específica. Tá aqui. Acho que estamos distorcendo. Ela não é uma brasileira contra o Brasil. Ela é uma personalidade. Parou, Vitorino, com licença, pode. Ela é uma personalidade mundial, ela não é uma personalidade brasileira. Em relação ao Brasil, ela disse uma frase e ela está recebendo um prêmio pelo que ela faz para o mundo, não é para o Brasil. Eu acho que nós estamos particularizando, não que nós não vamos dar importância, lógico que o Brasil para nós é o mais importante, mas a Greta, dentro desse contexto, ela não é nem brasileira, nem sul-americana, nem voltada para nós. Ela é voltada para uma política mundial de proteção ao ambiente e está recebendo. Tanto é que eu botei os lugares que ela fez aí, não sei se é de esquerda ou de direita, mas os eventos que ela foi, da Cúpula do Clima em Nova York, a Conferência do Clima da ONU, o Fórum Econômico Mundial, a COP25, eu não sei que ambientes são esses, até porque me faltam luzes, mas imagino que sejam eventos que estejam protegendo o mundo. É que dentro dessa concepção chega a ser engraçado e até dentro da opinião do nosso próprio telespectador, que uma criança, que ele se refere que não pode questionar os adultos, quando ela questiona, os adultos não sabem o que responder. Porque é justamente isso o incômodo, porque uma criança, e às vezes até talvez pela falta de preocupação, talvez por não ter que pagar suas contas, não estar prestando atenção na realidade que às vezes faz a gente fechar os olhos para um lado, porque a gente tem outras preocupações. Como adultos, todos nós passamos por uma fase em que nós tínhamos nossos ideais, nós buscávamos melhorar a situação, só que a gente vai mudando conforme a vida acontece, a gente muda esses valores e muda esses objetivos. Algumas pessoas sim, outras pessoas não. Acho que a Greta tem uma preocupação, a bandeira que ela levanta é essa, e lembrando que não é a primeira vez que ela se utiliza de uma fala de um presidente, de um líder mundial para se intitular no seu Twitter. Ela fez isso recentemente com o Donald Trump, quando justamente questionado a respeito de como os Estados Unidos se posicionam nas questões ambientais, que é conhecido por desconsiderar isso, mas sempre prezar pela sua economia, o aumento da sua economia, e ele foi muito incisivo, se manifestou de uma forma até desrespeitosa, ela se utilizou dessa frase e colocou no seu Twitter. Não é a primeira vez que ela faz isso, e a gente coloca, se
a descrição de alguém no Twitter vale mais do que a palavra do presidente da República, acho que ela está cumprindo o seu papel. Eu acho que a Greta... Pois não. O Vitorino tem razão. Ela é manipulada pela esquerda. Sim. Ela é que nem a Shirley MacLaine, aquelas artistas, quando era guriazinha... Menina prodígio. Daqui a 10 anos, a Greta vai ser uma nada a ver, entende? Aí quem vai ser capa... Daqui 2 anos... Tá, gente, mas vocês não podem tirar a notoriedade da guria agora. Isso é uma palhaçada. Quer gostem, quer não gostem, nós estamos dando informação. Que ela recebeu uma outra premiação, quer seja fake, não seja fake, manipulado ou não, ela é uma personalidade. Posso não concordar com o que ela diz, mas ela é uma personalidade, ela tem um papel na sociedade e da série assim, nós vamos ter que engolir. É isso. Quero questionar, é muito relativo, eu não conheço ela, não conheço a vida dela, não sei, acho que tem algumas coisas. E assim, ó, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, se é de pontapé, de não sei o que, não interessa. Essa Greta é um mistério, ninguém sabe onde ela mora, do que ela está nos incomodando? Ela é um ser... Nada, né? Muito bem. Acho que é sueca. É sueca. Ela é sueca. A mim... Os pais dela são fazendeiros, ela morava lá, só que agora ela viaja, tanto que ela não usa avião. Ela mora num loft em Nova York. Carla Krieger, vamos ver. Vamos mudar de assunto? Vamos, por favor, vamos então à nossa realidade. Depois tu volta a falar, pode ser? Vamos à nossa realidade, a criatividade dos brasileiros. Chicão, vamos fazer um programa só? Obrigada. Isso aconteceu lá em Rondônia, viu, Chicão Tofani? Hoje um cidadão resolveu se vestir de mulher. Botou uma saia longa, se pintou, se maquiou, enfim, até que ficou assim bem. Se a gente vê a foto, ele até ficou bem. E foi até o Detran da cidade tentar fazer o exame de direção no lugar da mãe dele. A mãe dele não deve dirigir muito bem, né? A mãe Será dele não que dirige? deve ser muito bom. E aí, então, ele já dentro do carro, já tinha feito todos os protocolos e tudo mais. Quando ele entrou no carro, um funcionário desconfiou. Não, mas tô achando que não é a mesma pessoa, né? A mesma pessoa que tá aqui e tal. E aí, então, eles chamaram a polícia chegou, ele foi preso em flagrante, quer dizer, estava na delegacia até há pouco tempo atrás, e aí teria uma audiência de custódia e tudo mais, a gente sabe todo o trâmite, né? Falsidade ideológica, entre outras coisas, e ele disse que a mãe dele não sabe da história, que a mãe dele realmente tinha agendado um teste de direção, mas que a mãe dele não é de conhecimento dela, que ele fez tudo isso. Não, e assim, ó, eles até achei ele parecidinho. Eu fiquei pensando, não é possível que isso aconteceu. Quando eu vi a foto, pessoal, a foto dele tá maravilhosa. Não dá pra acreditar. Ele tá maquiado, um pouco exagerado no blush, assim, o blush eu achei um pouco exagerado. Mas ele tem uma pança, olha lá, ó. Eu não acho, ele pra mim é um homem, olha lá. Sabe como é que descobriram? Perguntaram pra ele assim, mas o senhor é essa pessoa? Assim, claro que eu sou a minha mãe. Mais ou menos assim, ó. E aí ele ficou um pouco decepcionado que o teatro dele não deu certo. Que barbaridade. E aí tá preso. A gente pensa que já viu tudo. Não, e brasileiro é muito criativo, né? Não tem como se achar isso. Ministro da Educação reafirma que há plantações e laboratórios de drogas em universidades. Questionado, o ministro disse tem sim. O Abraham Weintraub reafirmou nesta quarta-feira a existência de plantações de maconha e laboratórios de produção de drogas nas universidades federais. Era o que queriam saber, né? Mais informações, um pouco mais detalhado, a suspensão de deputados do PSL, que a Justiça derrubou essa suspensão e tantos outros assuntos no osul.com.br. É o nosso jornal eletrônico, você não gasta absolutamente nada para tê-lo, é só baixar o aplicativo na plataforma da sua preferência. Só quero confirmar, dona Maria, pois não. Que foi uma informação ao vivo que mandaram para o Vitorino na oportunidade, que os dois locais que ele, ministro, citou e repetiu agora, foram objeto os dois de inquérito e os dois inquéritos estão arquivados porque não se confirmaram. Sim, mas o ministro levou hoje, quando foi inquirido, o ministro levou... Uma série de reportagens. Uma série de reportagens. Uma série de reportagens durante o tempo que foi destinado para ele, ele usou mostrando as reportagens. Quando eu trouxe o assunto aquele dia também, algumas das reportagens que ele levou foi até algumas das trazidas aqui também. E também de Minas Gerais, né? Também de Minas Gerais. FMG, que também teve situação de tráfico pego em flagrante dentro da instituição. E aí ele se alimentou disso também, se abasteceu disso também para reafirmar, né, o seu posicionamento. Roberta, tua manchete.
Magda, novas empresas aéreas estão apostos para entrar no próximo ano aqui no nosso mercado nacional. Tudo começou porque houve a PEC, na verdade, a medida provisória das companhias aéreas, aonde finalmente o Congresso, junto com o presidente da República atual, permitiu pela primeira vez a entrada de investimentos estrangeiros em companhias aéreas. Então, investidores estrangeiros estão de olho porque houve várias medidas nesse ano de 2019 que estão impactando esse mercado aéreo, principalmente com a saída em 2018 da Avianca, e foi uma saída abrupta, aonde gerou ainda mais uma concentração. Aí não se teve, diminuiu a quantidade de voos, diminuíram os destinos, os horários, aumentou drasticamente os preços das passagens e ficou cada vez com menos concorrência. Então, tudo leva a crer que para 2020, ainda no primeiro semestre, segundo a ANAC, vai haver uma série de novidades no setor aéreo doméstico, porque para destinos internacionais já estão ocorrendo, mas principalmente novos destinos domésticos e também dentro daquilo que já se tem. No Brasil, a gente já tem rotas ali bem conhecidas, mas nós somos um país enorme. Nós temos uma população que apenas 15% da nossa população efetivamente viaja. Tenho certeza que todos os brasileiros gostariam de viajar mais, mas as passagens aéreas precisam ser de valores como é em muitos lugares do mundo, onde é um preço competitivo, adequado, que é possível a maioria da população se organizar e poder usufruir, ou mesmo as empresas investir nesse tipo de locomoção dos seus funcionários. Então, assim, a economia tende a crescer em 2020 e o setor aéreo vai acompanhar esse crescimento com a vinda do mercado internacional. Para finalizar, o que chama atenção é justamente esse impacto da segurança jurídica. Eles não estão preocupados com uma série de questões assim, se a taxa Selic vai aumentar, vai diminuir. Hoje, né, o Banco Central já fez aquilo que o mercado definiu e que já sabia, está em 4,5%, mas assim, não é isso que importa. Eles querem saber se o que já foi decidido, o que já está implementado em medida provisória, em lei, se mantém. Por quê? São bilhões o investimento em aviação, é um investimento de longo prazo. A gente está falando de um tempo de 10 a 15 anos. Então, eles não querem brincar, para os senhores verem a importância da segurança jurídica no nosso país. Mas é complicado também esse negócio de turismo. Eu estava vendo o preço de algumas passagens e... Atualmente é impossível. Você tem, por exemplo, o preço de 8 dias em Orlando é o mesmo preço de 7 dias em Poços de Caldas. Não, mas a gente nem tá falando assim, ó, assim, Rafael. Como você vai fazer turismo interno? Mas a gente nem tá falando de turismo, a gente tá falando assim, ó. A gente tá falando no sentido de ir até São Paulo, fazer uma reunião, trabalhar, encontrar investidores. Roberta, que vão voar. Eles não definiram ainda, justamente porque é um processo que está maturando. Não, mas tem algumas autorizações, de algumas cartas patentes. A Norwegian Airways recebeu autorização. Tem uma companhia da Ásia que recebeu autorização, a Euroair, Air Euro, começou a voar no Brasil esse ano, inclusive eu fui para Israel por essa companhia. Por voos Europa, internacionais, é isso que então, assim, tem umas 4 ou 5 que já tem a carta de autorização. O problema está no slot. Também. O que é o slot? Slot é o seguinte, a Infraero e as autoridades aeronáuticas, principalmente aquela lá aquela agência, né, ANAC, eles que definem quem vai voar para quem, quando e onde. E aí que começa a encrenca. Tem um lobbyzinho lá, que tomou conta, que, olha, a Azul suou sangue para quebrar o lobbyzinho. A Gol e a TAM praticamente dominam o que acontece na ANAC. Então isso tem tido, ao longo dos últimos tempos, ter oferecido muita dificuldade para outras companhias entrarem. Eles não conseguem, eles tentam. Para você ter uma ideia, a Azul teve que montar a base em Campinas. Sim, justamente. Porque em São Paulo ela
Só conseguiu operar agora, de 3 anos para cá. Mas o que se fala, na verdade, assim, eles, nesse sentido, eles até têm como negociar esses espaços em Guarulhos, já tem. Tanto que tu foste para Israel com companhias internacionais voando no Brasil. Eles querem permitir, oportunizar que empresas estrangeiras, por exemplo, façam Porto Alegre, Santa Maria, tá? Porto Alegre, sei lá, Minas Gerais, espaços eles querem permitir uma perna dentro do Brasil. Eles querem aumentar a possibilidade, trazer liberdade para as pessoas poder usufruir de algo que, meu Deus, no século XXI é impossível as pessoas não poderem usufruir de aviação. A American Airlines foi embora de Porto Alegre por causa disso, porque eles tinham uma perna em Curitiba. Que era Porto Alegre, Curitiba, aí começaram a encher o saco, pararam. Porque ela não podia vender a passagem de Porto Alegre, Curitiba, por exemplo. Voos domésticos, isso. Fazer o voo doméstico, ou pelo menos a perna doméstica, porque era um voo internacional, mas com uma perna doméstica. O que as companhias internacionais querem é isso. Só que... eu quero tanta coisa que também eu não consigo. Para onde que você pensa que os ilustres conselheiros da ANAC viajam todo final de ano? E ganham passagem de quem? E hotel pago por quem? Falando em final de ano, eu quero dizer a vocês que é tempo de Natal. E você já pensou em presentear alguém com um óculos novo? Olhe para a armação do maridão, ou repare agora no óculos da esposa, pois é preciso renovar e melhorar a visão. Promoções em lentes e armações, tudo em 10 vezes sem juros. Estou falando da Center Ótica, que está em 2 endereços. Avenida Soledade 565, dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, da Carlos Gomes, ou na Galeria do Rosário, no centro da capital. Lembrando que para as compras desse mês de dezembro, você será presenteado com essa linda necessaire e mais, não é e mais essa bolsa de praia, tá? Mas agora preste atenção no que eu vou dizer para vocês. A Center Ótica está fazendo um convite muito especial para todos vocês. Nesta quinta-feira, amanhã, das 16 horas até as 19 horas, esta que vos fala, eu, Magda Beatriz, lá estarei na loja do Mãe de Deus Center da Carlos Gomes, esperando cada um de vocês para brindarmos juntos o final de ano com um maravilhoso coquetel, embalado com o show do violonista Derek Yanov. Mas não esqueçam, né? Nosso encontro é amanhã na Center Ótica do Mãe de Deus Center. Começa às 4 da tarde e termina às 7 horas da noite. Não esqueça, porque eu vou ficar lá esperando. Não me deixe feito uma tonta lá esperando vocês. A Magda vai estar lá. Abraço a 10 pila, foto 20. Tá bom. Promocional, é promocional. A partir das 4, né? A partir das 4. Por isso que eu não venho ao programa amanhã. Você não vem no programa amanhã? Não consigo, né? Se eu vou ficar lá até às 19, como é que eu vou chegar aqui? É verdade. A Carla Cris. Nós vamos ficar nas mãos da Carla? Todo pela mão da Carla. Tirana? Essa tirana? Essa tirana. Te comporta amanhã, hein? Ô, Magda, pois não. Posso fazer 2 presentes rápidos aqui? Então tu vai nos dar um presente? O nosso genial Chicão Tofani disse uma frase dia desses aqui. Cala a boca, eu tô te elogiando, animal. Presta atenção no serviço. Olha aqui, o Chicão Tofani disse uma frase. uma patadinha. Uma frase, vai ter também pra ti. Parou, Gustavo Vitorino, respeito o Marne. Matusalém. Parou? Vai falar, senão eu vou passar pro outro. O Chicão disse uma frase esses dias aqui no programa, maravilhosa. Essa frase sensibilizou não apenas um poeta, mas também o editor, dono da Explain Editora, que pertence ao nosso presidente da EPTC, Dr. Fábio Juliano Elvanger. Pois não. E ele disse, o Chicão disse uma frase que eu não posso deixar de presentear essa frase pela genialidade. O Chicão disse, a poesia precisa de papel. É verdade. Então, Chicão, eu te passo as mãos com uma dedicatória aqui do Dr. Fábio Juliano, pela sua frase maravilhosa, o novo lançamento de um poeta que tem certeza muito que você vai gostar. Eu sou poeta, escritora, fotógrafo, adoro isso. As artes sempre. Isso. E o doutor Fábio... Você é poeta, escritor, pintor, decorador. E o doutor Fábio Juliano diz o seguinte, não dá para se pensar em livro, falar em livro, sem lembrar de Marne Barcelos. Marne Barcelos, eu também estava esperando. Então aqui também as suas mãos com uma dedicatória. Não foi tu que foi. Eu acho que foi os dois presidente da IPTC que eu acho que fez os dois merecem, mas em todo caso... O grande poeta Augusto dos Anjos, esse simplesmente é maravilhoso, Augusto dos Anjos está aqui, Berwanger, né? Meu querido amigo Enio Berwanger. Doutor Fábio Juliano Berwanger, presidente da IPTC, que é dono de uma editora. Deixa eu te dizer uma coisa, Marne Barcelos, quando você falava sobre
A pirralha Greta? Vou fazer piada, né? Não vou fazer piada. Nosso telespectador Alexandre, que não é o Garcia ainda, é o Gouveia, disse: parabéns, senhor Marni. E deu aplausos. Alguém sensato nesta bancada. Portanto, não dê bola para os... Falando em sensatez, se a senhora me permitir, eu tenho falado reiteradamente num dos grandes livros que foram lançados agora, depois, na Feira do Livro, esteve em Porto Alegre, Laurentino Gomes. Laurentino Gomes, para mim, hoje é o grande escritor brasileiro, porque ele retrata a história brasileira. Falei do livro Escravidão, volume 1. Hoje eu fui buscar na livraria com os meus amigos, o Mário, e fui buscar também com o meu amigo Carlinhos lá, que guardaram esse livro para mim. Laurentino Gomes, Escravidão. Está aqui o volume, lindo, maravilhoso. Que maravilhoso esse livro, hein? Maravilhoso livro do Laurentino Gomes. Desde os primeiros escravos que vieram de Daomé, pequeno reino de Benin, hoje, né? O reino de Daomé, um dos primeiros cativos, aí não fala em escravos, fala os primeiros cativos que vieram da África. E tem uma frase que a senhora poderia ler, tem também uma foto dos negros sendo ferrados. A frase é do grande padre Antônio Vieira. O Brasil tem seu corpo na América e sua alma na África. O Brasil é o segundo país do mundo com mais negros. É o país mais africano do mundo, depois da Nigéria, que tem 100 e tantos milhões de habitantes. Então nós temos que respeitar a negritude, essas pessoas maravilhosas que criaram, que plasmaram, que fizeram desse país a grandiosidade que ele é. Então, eu recomendo a vocês, se vocês me permitem, Laurentino Gomes, Escravidão. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte: eu estou muito orgulhoso do meu país. O meu país que tem hoje a maior produção de soja do mundo, passando os Estados Unidos. Brasil, agronegócio. Eu acredito nesse país. Eu só queria contribuir que esse livro, Escravidão, é tão sensacional que o autor, ele leu 200 livros sobre o tema, viajou 12 países em 3 continentes para chegar a essa obra-prima. Vale realmente a leitura, eu tive o prazer de ler também e é maravilhoso. Eu não li porque eu recebi hoje ainda, não tem como, não tem Amanhã já vai ler, né, Mara? Tudo é rapidinho. Não, já li umas 15 páginas agora. Mas, Magda, falando em até esse assunto bastante delicado, hoje uma notícia que surpreendeu muitas pessoas foi um vídeo que circulou de um aluno da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que ele simplesmente não aceitava receber a prova de uma professora negra. E a professora, estranhando a atitude, né, começou: não, mas pega da minha mão. Não, bota aqui nessa mesa que eu vou pegar. Não, mas pega da minha mão, qual é o problema? Estou aqui te oferecendo. Não quero. E a professora, tendo conhecimento de que o aluno Danilo Araújo de Góes, ele já tinha um comportamento de também não aceitar a lista de chamada das mãos de alunos negros, ele pedia que fosse colocado na sua classe para que ele assinasse e passasse adiante. Ela insistiu e alguns alunos, fizeram a utilização dos seus dispositivos, começaram a filmar a ação e ela falou: me explica por que tu não quer receber, se tu me explicar eu vou fazer, não tem problema nenhum, se algum problema, alguma situação. E ele, claro, não soube explicar, insistiu. A coordenadora do curso de Ciências Sociais foi chamada até a sala e ela perguntou para a professora se ela estava se sentindo incomodada, se o aluno tinha justificado porque não queria receber a prova das mãos dela. Até o aluno foi questionado, não deu uma resposta. Então a coordenadora de curso perguntou: a senhora quer que ele saia para que dê continuidade à aula? Ela pediu que sim, não estava se sentindo confortável na situação, até solicitou que os alunos continuassem ali no recinto para executar a prova, para que não tivesse nenhum problema. Até alguns alunos quiseram sair nesse momento para ir atrás desse aluno. As professoras não deixaram, não permitiram. A prova aconteceu e depois a professora, junto à coordenadora de curso, foi até a delegacia, registrou um boletim de ocorrência. E o aluno, se sentindo incomodado pela maneira que foi tratado, também registrou um boletim de ocorrência, afirmando que ele não teve a oportunidade de justificar por que não queria receber das mãos da professora a prova.
Então agora segue o processo de investigação. Muitos alunos também foram até a professora para relatar outros fatos, outras situações que eles estranhavam o comportamento desse aluno, e agora se segue, né, a justificativa de por que esse aluno não quis aceitar, porque se sentiu ofendido por não ter chance de explicar, apesar de questionado diversas vezes pela professora e pelos presentes, por que não queria receber essa prova. E agora a gente vai aguardar, né, uma investigação sobre o caso. Não vai acontecer nada. Ana, mas é bem evidente, né? Ana, eu trouxe ainda esta semana um caso de racismo, até contei dentro do caso, um caso peculiar que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, de uma pessoa pública e muito querida a mim, que optou por não fazer o BO e a acusação de injúria racial. Então, acho que a forma não muda o conceito. Sim. Tem que fazer, mesmo que venha a não dar nada, como diz o Mário. Eu acho que tu ir lá depor esses alunos que estão se oferecendo para porque ele vai repetir, para provar. Claro. Não, eu sei que ele já tem um histórico. É isso que eu ia dizer. E a gravação já foi por isso, mas né? a gente não pode dizer, como não vai dar nada, então não vamos fazer nada. Não, bem pelo contrário. Temos que fazer, temos que assistir. Mas o que me impressionou em relação ao caso dele é que, no primeiro momento, quando eu vi o vídeo, eu achei que era um negro, porque ele tem um estereótipo. Não, e ele tentou entrar pelas cotas. Ele é pelas cotas. Quer dizer, para entrar nas cotas, ele é negro. Agora, para receber um material da professora, não. E é isso. E agora, assim, por exemplo, esse caso, para mim, eu sou da ideia de que ele apanhou pouco dentro Isso é um caso de polícia. Só o fato de não ter tomado a lição que merecia dentro que então, eu acho assim, por exemplo, ainda tem espaço para justificar um caso claríssimo de racismo, né? E você vê que há todo um cuidado jurídico e legal em relação a isso. Agora, por exemplo, recentemente nós tivemos o concurso Miss Universo, em que eu vi alguns comentaristas dizendo, eu não achei que ela talvez fosse a mulher mais bonita, ou que mais representasse a postura de uma Miss. Racistas! Como pode? Sabe, assim... Isso não é racismo. Assim como outros disseram que ela só ganhou porque seria negra e porque é gay, né? Lésbica. E ela tem um ativismo todo aí e tal, né? Mas se permitiram a entrada das pessoas assim, é tudo igual. Porque o que me incomoda, de novo, não é o fato tanto quanto o quanto a gente perde tempo e discute errado a coisa. Porque, por exemplo, esse é um caso que, pra mim, não tem. Você tem um caso claro de racismo. Claro, em que tem um cidadão que, além do histórico todo, agiu de forma claramente racista. E aí você tem todo um cuidado. Mas quando um cidadão diz, eu não gostei da música daquele determinado cantor, não gosta porque é negro, então é racista, e tal, aí você tem o contrário. Claro. Agora, quem não está nem um pouco preocupado com cuidado é o presidente da OAB Nacional, que fez uma declaração nesse dia 11 de dezembro que está incomodando muita gente, inclusive a Lucy Marra, que participa do nosso programa, assim como você pode participar através do WhatsApp, pelo 999-777-001 ou pelo e-mail, atualidades@pampa.com.br. Daqui a pouco eu dou as outras redes para não fugir do assunto. Ela diz, vocês não vão falar do comentário do presidente da OAB? Pois Felipe Santa Cruz criticou o governo do Bolsonaro por namorar pessoas que atacam as minorias e disse que Bolsonaro segue o manual do fascismo. Ele diz que apoia, o presidente diz que quem apoia Bolsonaro tem desvio de caráter. Que tal essa para a categoria? Dona Magda, só quero separar, o Vitorino também na condição de conselheiro também pode falar. A gente tem que separar a pessoa física, o que ela fala quando ela é presidente da instituição e fala pela instituição, e quando ele fala por qualquer pessoa. Eu posso ser presidente do Grêmio, né? E falo para o Grêmio quando estou falando de futebol. Eu aqui não falaria como presidente do Grêmio. Então vamos separar primeiro isso. Segundo, as decisões da OAB Nacional são tomadas através do seu Conselho Federal, as deliberações. Sim, por isso que eu disse que a OAB Nacional. Qual é os atos que a OAB Nacional vai tomar? E isso passa por um conselho, uma votação, e ele não tem o poder. Agora, o que ele diz, lógico que eu não vou dissociar de ele ser uma pessoa... Ele disse como presidente da OAB Nacional. Ele não deixa de ser presidente da OAB, mas ele não fala em nome da OAB, porque o assunto não é da OAB, porque se fosse um assunto da OAB, ele teria que deliberar para o seu conselho e repisar o conceito do conselho, e não a opinião pessoal dele. Deixa eu te dizer como espectadora, como ouvinte, como cidadã. Tua explicação está maravilhosa. Mas o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
Felipe Santa Cruz afirmou isso e ele sim é o presidente da OAB e não dá para fazer essa dissociação. Tanto que só teve espaço Não, para dizer a tua semântica foi maravilhosa, mas o resultado é o mesmo. Se o conselho votou, não votou, foi o que o cara disse. Ele foi pro VAR e viu. E ele representa uma categoria toda. E Que esse é o desconforto. presidente da OAB, talvez ele tivesse que ter um pouco mais Se ele de tivesse cuidado. num churrasco e dissesse, não estou falando como presidente, estou falando como Felipe. Aí é outra porque coisa. aí tem que funcionar para diversas das declarações, inclusive a pirralha, né? Bolsonaro. Assim, não, então ele não falou como falou Bolsonaro, pessoa física. Não, aí é a mesma coisa que qualquer um de nós aqui. A gente pode manifestar qualquer coisa, é impossível dissociar de estarmos representando uma rede de televisão. Inclusive, ele só teve o espaço para dizer a besteira que disse por ser presidente Marconi, da OAB. eu só quis, em homenagem à inteligência de todos nós, né, dizer que essa opinião não é da OAB, é da pessoa que hoje está na presidência da OAB. Eu Mas só quis fazer Não, essa... é a opinião da OAB Nacional. Porque a OAB... Eu acho que Não, a OAB, só quer dizer que a OAB Nacional... Mas se ele é o presidente, tu não consegue dissociar, viu? Desculpa. Então nós estamos discordando. É isso, não, nós estamos discordando. Eu estou discordando veementemente. Porque ele falou representando a OAB? Claro, num encontro com cara, jornalistas presidente. como presidente da OAB Nacional. Não tem como Porque se dissociar. for assim, nunca vai ter uma posição da OAB, porque ela é um prédio que não fala. Assim, qualquer pessoa que falar pela Não, OAB... quer que eu te diga um exemplo? Quer que eu te dê um exemplo? Que é um exemplo, claro, que foi bom que tu oportunizou. A ação de prisão em segunda instância foi movida por 2 partidos e pela OAB. Sim. Isso sim é um posicionamento institucional de uma instituição que foi votado e deliberou que era contra a prisão de segunda instância. Ok. Esse é o posicionamento da OAB. Agora, o presidente pode, no seu íntimo, ser contra aquele ato mesmo. Mas ele tem que submeter uma decisão. Isso é uma diretriz. Agora, opinião, se eu sou a favor de A, de B, se eu gosto ou não gosto, eu acho que ele teria que ter muito mais recato. Aí já vamos para outra coisa. Mas que isso seja uma posição da OAB... Mas aí a explicação tu tá dando aqui. Porque pro nome, no grande... Eu vou fazer uma correlação. O presidente do Flamengo diz: senhor Landim, presidente do Flamengo, jogador do Grêmio são perna de pau. É o Flamengo que disse. Se o presidente falou isso... Não, eu até entendo o Ruschel. Na física e não na jurídica. Nós entendemos o Ruschel, nós entendemos e sabemos que esta não é a opinião da OAB, as OABs do Brasil, isso a gente sabe. Mas que ele fala em nome da OAB Nacional, então, fala e disse isso. Para as pessoas que não têm esse entendimento que nós temos, que nós não temos esse esclarecimento, passa batido. Mas agora vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto porque eu quero dar uma notícia muito importante e eu falo como eu tenho que falar, para quem tem perda auditiva. Brincadeiras à parte. Você sabia que existe uma clínica aqui em Porto Alegre que é especializada em audição? Eu estou falando da Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva, gente, é uma coisa muito, muito, muito séria. Ela pode, inclusive, acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar, algum amigo com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo imediatamente até a Clínica da Audição. Ligar para o número 3061-7373 e agendar a sua consulta. 3061-7373. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, você encontra na Mais Sons Clínica da Audição. Dona Magda, pois não, senhor Mário. Eu tenho uma frase do Dostoiévski para a senhora, que eu selecionei especialmente para a senhora fazer um comentário. Se a senhora me permitir, a frase é o seguinte: todas as mulheres sabem que os homens ciumentos são os que mais perdoam. É verdade? Não. Não. Para mim, os homens ciumentos é que são os mais sem vergonhas e que mais traem. Porque ele julga as pessoas por si mesmo. Pela própria regra. Eu tenho... Não, é o que o Dostoiévski diz. Eu gostei disso. Mas é óbvio. É óbvio. Vamos espalhar. Se tu é um cara legal, se eu sou uma mulher legal também,
sabe? Porque essa coisa assim, ciúmes e insegurança, não. Quero esclarecer que eu não sou ciumento, né? Mas tudo bem que não seja Mas o senhor está procurando a sua Dulcineia. Toda regra tem uma Talvez exceção. talvez um dia me torne um ciumento. Toda regra tem uma exceção. O Mário perguntou a minha opinião. Tem mais mulheres na bancada. O que vocês acham? Eu não entendi a manifestação. Não, ela tá pensando alto aqui. O que eu desenhei? Olha, ninguém mais respondeu. Fiquei só eu, então, na resposta. Pois não. A senhora foi muito sincera. Eu sou, Preciso fazer é o meu jeitinho, carroceiro, mas eu sou muito sincera. A senhora não brigou com ninguém hoje, né? Não, nem tem. A senhora não maltratou ninguém hoje? Não, mas o dia não terminou ainda, né, Mari? Tem muitas horas pela frente, eu posso fazer isso. A Associação Nacional dos Carroceiros vai entrar em contato. Não tem mais carroceiro agora. Não, é verdade. Magda, rapidamente fazendo uma lembrança, já que o Marne felizmente me lembrou de Dulcineia, gostaria de mandar um abraço para a pessoa que está de aniversário, a pessoa que me apresentou Dulcineia, as aventuras, né, de um dos maiores heróis da nossa literatura. Então, um abraço para a Otília Machado, que está de aniversário, minha tia, ex-professora, que até ela comentava comigo a respeito da utilização dos livros em escolas públicas, ela que já enfrentou essas dificuldades, dizendo que às vezes por não ter no currículo, pela ausência de professores qualificados para ocupar essas vagas. Então não é que a escola não queira ter inglês no seu currículo, é que não tem para a região a distinção de um professor para ocupar essa vaga. Então os livros ficam lá e eles às vezes não sabiam nem aonde, como enviar, como é que funcionava, avisavam, mas ainda, né, numa época que não era tão tecnológica, ela falou, com a tecnologia aplicada hoje em todos os sistemas, eu achei que isso tinha mudado e infelizmente não mudou. Então, Otília Machado, minha tia, ex-professora também, trabalhou na área da saúde. Um abraço para ti e parabéns pela sua data. Muito bem. Chicão Tofani, tua manchete? Minha manchete é o seguinte, dona Marta. É uma coisa que a senhora pode me cobrar aqui daqui a... Tô gostando tanto dessa tua voz aveludada. Obrigado. Voz de pé de Tô ouvido. achando uma coisa maravilhosa. Daqui a um ano me cobra. A Argentina vai quebrar. Por que a Argentina vai quebrar? Ela vai quebrar primeiro. Ela é uma nação que ela tem um viés político nacionalista. Eu odeio líderes nacionalistas. Eu não gostei de Brizola, de Jango, de Lula, Streisand, esses caras nacionalistas, porque esses caras são nacionalistas com o dinheiro dos outros, sabe? E se alucupetram com dinheiro para si. A Argentina vai ter que recorrer ao FMI. O FMI impõe cada cláusula que a Argentina não tem condições de fazer. Como Buenos Aires já tem um bolsão de miséria em volta, ela vai quebrar, literalmente vai quebrar. Aí eles vão querer dolarizar a economia, vão fazer não sei o quê, então o peso não vai valer mais nada. Eu acho que o Brasil tem que começar a sair dessa operação. Essa operação, a Argentina não é uma operação boa para nós. Vamos arrumar outro parceiro. Você que nem o cara que tá com uma mulher que não tá legal, tá bebendo muito cedo de noite. Já tem que trocar de mulher. O Brasil tem que sair da Argentina. A Argentina. Mas que bela comparação. Muito apropriado. tango. Eu não estava entendendo e quando ele me deu esse exemplo... Aí você entendeu tudo. É óbvio. Agora ele falou falando em mulheres. É um tango. Falando em mulheres, eu quero dizer que hoje a Federação fez o seu último encontro, o seu último Tá na Mesa do ano de 2019, só retorna no dia 11 de março de 2020 com a palestra do governador do estado Eduardo Leite. Foi muito boa com os deputados todos, cada partido representado, foi um encontro muito bacana. Mas o ano do Tá na Mesa chega ao seu final. E eu, em especial, que trabalho com eles já faz alguns anos, quero fazer um agradecimento também muito especial a toda a equipe do Tá na Mesa, e acho que todos os senhores que estão lá, que são chefiadas, elas vão ficar chateadas que eu não vou citar o nome de todos, mas eu vou falar na Magali, vou falar na Rose, e toda a equipe que fazem com que as coisas aconteçam ao seu tempo, à sua hora, e muito bem, com muita tranquilidade. E foi justamente nesse espaço que o almoço sempre é do restaurante, do prédio, né? Tem sempre um grupo de senhoras e senhores que são aposentados e que uma vez por ano estão lá e fazem também as suas festas de fim de ano. E na saída, Gustavo Vitorino, eu encontrei a dona Cândida, a dona Rita, que são tuas fãs. Todas, as duas são muito... A dona Rita gosta muito do Marne Barcelos. Acha ele muito elegante, muito culto. Já o Vitorino é para tu deixar um pouco os outros falarem, apesar de ela gostar de ti.
que tu deixa um pouco os outros falarem, que tu não grite tanto com as pessoas, mas ela gosta muito de ti. Tu vê que a coisa aí. Ela gosta. Aí, sim, mas tu imagina se ela não gostasse. Mas isso ela não gostasse. E hoje, pra acalmar... O Vitorino é um menino mimado, ele não pode ser contrariado. Tu tá me chamando de Greto? Não, pra pirralho tu não serve, Vitorino. Tu tá com o tamanho um pouco avantajado. Eu sou um pirrélio. Não, um mais ou velho. menos. O pirrélio é muito bom. E a Val também, que é uma pessoa muito especial, porque ela é muito espiritualizada, é uma mulher muito bacana. Ela diz que assiste o nosso programa todas as noites, gosta muito de todos nós, em especial do Gustavo Vitorino. Quer dizer que tu tem possibilidade ainda de te melhorar no astral, de salvar a alma. Muito obrigado. Não podia deixar de falar sobre isso. Obrigado pela audiência. Muito obrigado. Vamos então à manifestação dos nossos telespectadores. A Rosana diz que a Magda tem razão com relação à questão da OAB, do presidente da OAB. Shiva, se a OAB o escolheu, ele fala pela OAB, simples assim. A Lisete, é isso aí, Magda, não tem desculpas. A Solange troca de assunto dizendo que ela é a favor do porto em Arroio do Sal. Também. E assim são as manifestações e depois realmente a Greta é chamada de pirralha várias vezes. Eu não consegui Facebook. ver, e aqui no WhatsApp eu não vi ninguém que falasse bem dela. Não, aqui também não. O Paulo disse que foi excelente a colocação do ministro da Educação. O João questiona personalidade, Greta. A Miriam diz que a Greta é uma bonequinha de ventríloco. O Antônio Bordim está dizendo que o Ruschel não se entrega, o Ruschel na contrapartida realmente aqui no... De qual dos assuntos? Da questão da Greta. Da Greta? Mas é a primeira vez que falo na Greta e realmente me causa espécie muito por ela ser uma menina e ter o poder de que as pessoas se antipatizem tanto, né? Talvez essas pessoas todos aos 16 anos estavam fazendo muito mais pelo mundo do que a Greta, com certeza. É que tem... Até pode, apesar da tua ironia, até pode. Pode não ter ganho o destaque e a publicidade, mas até pode. Mas é isso que eu estava falando que me incomodou nas vezes em que eu critiquei a postura dela. Não a postura, mas o uso da figura dela. Por isso, porque toda vez que você... mas uma menina lhe incomoda. Não é a menina, tô pouco me lixando, você tem 16, 86, 96. A questão está claro que nós temos ali um fantochinho que está sendo usado de diversas formas. Ela também, quando questionada fora de texto, também não soube responder uma única pergunta das que foram feitas a ela. E é claro, porque está chegando agora. O que me incomoda, repito, é você ser demonizado ou diminuído ou ser taxado de todos os tipos de adjetivos negativos porque está questionando alguém que está lá. Se está lá na vitrine... Tá por conforto. Mas o que incomoda não é isso, Marco. Não, o que eu estou dizendo que me incomoda, evidentemente, estamos falando na primeira do singular aqui, é a bancada, né? É que uma menina que só pregue o bem consiga criar tanta antipatia, porque eu não vi até agora esta menina pregar alguma coisa que fosse contra os nossos benefícios, que nós não fôssemos usufruir. Ela faz frases que visam proteger. Ela pode até estar errada da forma que ela está fazendo, mas ela visa proteger um benefício que vai a todos nós e consegue trazer tanta antipatia. Isso sim me surpreende, Marco. Isso sim surpreende a mim. Eu acho que sabe aquela coisa assim, ó. Sabe aquela coisa assim, o que ela tá te incomodando? Tu gosta dela? Ouve o que ela diz. Tu não gosta, não ouve. Tu não gosta que ela tá na capa da revista? Não compra a revista. Não, eu repito. Sabe? Então, assim, eu acho que ela é efetivamente muito importante, porque o mundo fala dela, bem ou mal, mas falam dela. Qualquer pessoa naquela posição... Se ela é fantoche, se ela é não sei o quê, o que ela diz serve para uns e não serve para outros. Pois é. Por exemplo, a minha avó ouviu o discurso dela, estava acumulando água e vela. Porque pelo discurso dela, minha avó achou que o mundo vai acabar agora. É esse descendente. Ela pensou em fazer um bom... Acumulando água e comprando vela. Será que logo...
Que a avó do Marconi vai Parabéns. É que eu acho que o que é engraçado é que dentro desses discursos dela, ela não tem nenhum dado, assim, muito horrível, assim, no ponto de ele é contestável. Algumas empresas até se manifestaram dizendo que eles não são verdadeiros, até foram solicitados alguns relatórios. E ela até mesmo, quando questionada, ela deu diversas entrevistas, né? Ela é bem conhecida. Eu vejo, sim, até o Marconi me surpreende. Ela não sabia responder, parece que ela é um robô. E sendo que, na realidade, começou como um fenômeno hoje mundial, mas que na época até questionaram se os pais estariam fazendo certo, de possibilitar que ela, né, faltasse aula sexta-feira, daí todo mundo acompanhou o movimento, daí todo mundo... Ela foi crescendo de representatividade. O Ruschel fala, com 8 anos ela fez isso. Hoje, com 16, acho que a pessoa, se estuda o assunto, a gente aqui, em uma tarde, às vezes, consegue descobrir muita coisa sobre um tema. Imagina quem estuda dos 8 até os 16 o mesmo assunto. Muito bem. Roberto, tu ia dizer alguma coisa sobre ela, rapidamente? Sim, rapidamente, é porque há uma distorção. Se nós concordamos com essa menininha, que não é mais menininha, 16 anos, e tem, sim, organismos muito inteligentes por trás dessa menina, adolescente, 16 anos, que está manipulando, sim, nós não poderíamos, por exemplo, aplaudir a vinda de novas empresas aéreas, como eu trouxe aí, e ninguém anda de avião. Né? Então, assim, o discurso dela traz uma incomodação porque constrói a ideia de que produzir, plantar, trabalhar, usufruir das riquezas da gente e gerar riquezas e ajudar e fazer prosperar, isso aí é negativo. Isso ninguém pode. Bom, então vamos viver de luz, né? Então, assim, eu só para colaborar, eu realmente gosto muito dos posicionamentos aqui do Rafael aqui. Não, mas então tu tem do teu próprio posicionamento, porque tu fala das empresas eco, do investimento que elas têm que ter para ganhar negócio. Tu não pode usufruir porque... Não. Esse é o discurso dela, que as empresas podem produzir, tanto não é de maneira ecológica essa produção. E tu mesmo traz essa pauta aqui. Só deixa a Roberta falar que não falou sobre esse assunto. Eu não falei sobre esse assunto, Ana. Todo mundo que me acompanha... Não tinha falado ainda, que ela entendeu outra coisa. Ela defende as empresas ecológicas. Eu defendo a produção, eu defendo o emprego, eu defendo as pessoas serem da sua potência. Todo mundo nasce com uma inteligência, com uma capacidade, com vontade e merece ter esse espaço e produzir. Empresas ecológicas também. Eu falo de ecologia, eu acho que quem tem selo verde é bom, mas... não precisa, não é uma coisa... Eu não tenho medo que termine o mundo amanhã. E eu não acho que vai terminar o mundo amanhã. E eu acho que essa visão tem todo um trabalho da esquerda, assim, mundial, que quer que a gente viva com medo. E eu acho que a gente tem que viver com confiança. Eu acho que a gente tem que pensar positivo. Esse é o meu posicionamento. Se acabar amanhã, eu vou pra Pinhal. Azar o mundo que a violencia vai ganhar, né? Azar. Não, eu acho que atenção, gente. Acabou. Vou pra Pinhal. Eu gosto dessa menina, da Greta, pelo movimento que ela está fazendo e aparece bastante. Mas tem a Greta que eu gosto, é a Greta Garbo. Tem a sua Dama das Camélias, maravilhosa e genial. Aliás, a Greta Garbo não gostava do nome, desse nome Greta. Ela botava Garbo só. Garbo, que nome? Garbo, ó. Coisa linda. Tem gente que não tem garbo. Como sempre, Marne Barcelos tem toda a razão. Greta mesmo era Greta Garbo. Falando em garbo, doutor Ruschel, eu não sei porque eu me lembrei do senhor que é um homem garboso. Eu quero manter a minha garbosidade, por isso convido todos a fazerem exercício, exercitar esse plano. E olha para mim. Para ter qualidade de vida e, segundo, prolongar sua própria vida. E tenho feito lá na Academia Moinhos, especialmente na Moinhos de Vento, onde vou diariamente lá. Fica no Parcão, mas eles têm mais de 10 lojas espalhadas por Porto Alegre. Então, quem quiser, tem aulas individuais, tem aulas com professores. Uma academia extremamente moderna, extremamente ágil. Fica o meu convite. Academia Moinhos. Lá. Muito bem. A dona Roberta deu uma reformada no visual de novo. Pois é, Magda. Eu fui no Hugo Beauty da Lajeado e o Hugo Moser olhou pro meu cabelo e disse: tá precisando dar um visual verão. E aí ele me recomendou o Diego, que trabalha no Hugo Beauty da Lajeado. Ele fez umas luzes. Na verdade, ele fez uma outra coisa que não é luzes. Eu não sei o que é, mas que realmente muito rápido. Eu achei que ia ficar lá 3, 4 horas e uma coisa muito rápida, assim, 2 horinhas e já estava livre. E eu queria mandar um beijo muito especial para Desirê e para Liane, que me atendem no Hugo Beauty do Moinhos Shopping. E elas são 2 presentes que eu ganhei nesse ano. Que queridas, assim, a Liane, a manicure, e a Desirê, que faz a escova semanal do meu cabelo. Um beijo especial a elas. Muito bem, dona Roberta. Posso voltar rapidamente ao... Qual é o assunto? O assunto dos ambientalistas? Claro, não, sem problema, porque esse é um assunto que vai e volta. É o
assunto e bumerangue. volta. Pois é. Então, eu acredito que cada vez mais a gente precisa pensar, assim, no desenvolvimento das nações e tudo mais, mas para mim, desenvolvimento não significa sair desmatando tudo e colocando pasto e vamos cada vez mais plantar soja, vamos isso, vamos aquilo, vamos ganhar dinheiro e a natureza a gente vê depois o que acontece. Eu penso que o desenvolvimento pode estar aliado, sim, a toda essa causa ecológica, dá, sim, para fazer muita coisa, dá para plantar e dá para também cuidar da natureza. Então, eu vejo que a gente precisa de um equilíbrio. Quanto à Greta, eu acredito que o discurso que ela fez na ONU, que foi um tanto quanto histriônico, eu acho que ali ela realmente ganhou um ranço, né? Porque não parecia natural o discurso dela. Então, ali que ela ficou realmente muito conhecida. Marcado, eu acho. E marcado, ficou assim, as pessoas, ai, que saco, essa guria também, ela tá, que realmente ela é um fantoche das pessoas e tal. Mas como disse o Marne, cada vez mais as pessoas precisam se engajar e precisam pensar no futuro, porque realmente o mundo não vai acabar amanhã, mas quanto tempo o mundo vai durar do jeito que nós estamos, do jeito que a humanidade vem tratando o mundo. Então, eu acredito que o equilíbrio é a melhor forma de desenvolvimento. Carla, eu quero sair um pouquinho da questão até da Greta, mas falar de que a gente diz que o mundo não vai acabar, né? Eu e o Mari somos do tempo que as estações eram definidas. Nós tínhamos verão, nós tínhamos inverno, nós tínhamos primavera, verão, outono e inverno. Bem distintos. Era impressionante como o tempo... Nós não tínhamos essas enxurradas, essas derrubadas. Isso é o que nós estamos fazendo com o clima. Claro. Agora, como vai se evitar isso? Que não vai ser a Greta, não, ela nessa discussão que é um símbolo, mas estou dizendo que nós temos que seguir... Ela leva a gente a pensar. Isso, porque talvez nós vamos chegar num momento que aí não dê mais para reverter. E aí sim, quem sabe nossos filhos, nossos netos têm uma dificuldade que a gente está começando a sentir, porque volto a dizer, cada enxurrada que dá no país hoje, a gente vê o número de mortos, o número de carros que foram pro valo, os espaços se decompondo, claro, em Brasília, em todos os lugares. Não, e a gente fala também da tecnologia 4.0, também está incluído as pessoas, né, que a gente fala, qualquer situação em que a gente vá mudar alguma coisa de uma forma drástica e você não tem a oportunidade clara para alguém, vamos colocar, os próprios supermercados hoje aqui no Brasil estão estudando a possibilidade de tirar os caixas e fazer o autoatendimento no final do serviço. Muitos já têm. Então, tem os caixas, tem os empacotadores, mas na ponta já tem o teu self-service. Tu empacota, Exatamente. As pessoas, meu Deus, vai acabar com os empregos, não temos mais como realocar essas pessoas, o que faremos? Meu Deus, meu Deus. Mas a gente também pode levar isso para a questão da indústria ecológica, porque a indústria ecológica, os jovens preferem consumir os produtos, pagando às vezes uma diferença nem tão grande, às vezes 5, 4 reais, dependendo do produto, dependendo do serviço que você consome, e isso torna a indústria que está há anos no mercado, que tem uma grande abrangência, a se assustar com essas pequenas startups. Nós temos um mercado, por exemplo, que está assustadíssimo, que é a questão do couro ecológico, onde mexicanos descobriram que através de cactos você faz um couro quase tão bom quanto o couro de animal. A gente coloca das fibras que estão sendo utilizadas na questão da carne para não ser utilizada tanto, porque é uma das indústrias que mais gasta água. Também tem a questão da produção do papel para a questão do digital. Então isso vai assustando e as pessoas cada vez mais, não, mas não pode ser assim, a gente não é só isso, não é só aquilo, mas na realidade não é tão difícil repensar a maneira de consumir. Muito bem. Mário Barcelos, eu não te ouvi falar a tua manchete ainda. Minha manchete é o Sr. Olavo de Carvalho, né? Essa é figura pictórica dentro da cultura. É pictórica. Alguém que faz pipi? Pode ser também, né? Pode ser, não há problema. Mas o senhor Olavo de Carvalho, ele tem uma mania de atacar todo mundo, queimar todo mundo, falar mal de todo mundo, ele se diz filósofo, mas não é filósofo, né? Ele usa de filosofia e tal, essa coisa toda. E ele é, para muitos, um monstro sagrado cultural. Eu trouxe até 2 livros dele aqui. Os livros dele não são traduzidos porque são intraduzíveis. Não se consegue ter uma noção do que ele quer dizer, então não conseguiram traduzir até agora. Bom, mas ele começou a fazer, colocou na sua rede social alguns ataques contra o Caetano Veloso, dizendo que o Caetano Veloso era um pedófilo. Meu Deus. Era um pedófilo por causa da Paula Lavigne, porque ele casou com ela era uma menina, acho que tinha 15 anos. Não, a Paula Lavigne disse que teve a primeira relação sexual com o Caetano Veloso com 14 anos. Com 14 anos. Bom, aí ele começou. Bom, aí o Caetano entrou na justiça e tal, ele tinha que pagar 40 mil reais pro Caetano Veloso.
E ele continuou publicando, né? Isso 2 anos e pouco publicando, já está em 2,5 milhões. E ele foi intimado diversas vezes pela justiça brasileira e olha, nada. Então, os advogados estão entrando com executória contra ele lá nos Estados Unidos. Não sei como é que vocês são advogados, você deve saber como é que faz isso, precatório, sei lá. E aí o Olavo de Carvalho vai ter que pagar isso de um jeito ou de outro. Ou quando chegar no Brasil vai ter algum bem dele, se é que ele tem alguma coisa. É impressionante como essas pessoas pregam, né? Pregam o horror, o ódio. Para que fazer isso, dizer isso? Eu acho que não tem o que fazer, né, Mário? Desculpa. Eu acho que ele fica fumando charuto, ele fica fumando, fica bebendo, tem um pouquinho, gente, olha só. Foi a Paula Lavigne que falou que fez sexo com Caetano. Claro, isso não é pedofilia. Anos. Claro. Bom, o Código Penal está aí para definir o que é estupro. Por favor, leia o Código Penal. Eu não sei como é que a Justiça decidiu desse jeito. Tá bom. Aí, não se surpreenda com a Justiça. Aí ele é condenado pela Justiça brasileira. O senhor está indo contra a Justiça. Porque ele foi condenado pela Justiça brasileira? Sim. Estou indo contra a Justiça. Ele foi condenado. Ela disse que fez sexo com ele. Mas então, como é que a Justiça... Então, totalmente incompetente a Justiça brasileira. Pergunta pro juiz. Eu vou perguntar pro juiz. O cara nem deixa eu entrar na sala dele lá, capaz de me... Não sei, mas acho que deixaria. A pessoa distinta como tu deixaria. Você é um cara popular. Você é um artista de televisão. Concluí esse Marne, tua fala? Só quer dizer o seguinte, Caetano Veloso, doa esse dinheirinho, eu sei que você não precisa, você é um homem muito inteligente. Aliás, o Caetano e o Gil são inteligentíssimos. E a Paula Lavigne é de uma família de grandes advogados lá do Rio de Janeiro. Muito Dona bem. Magda, posso dar uma contribuição? Por favor. Só para separar, então, para que se possa entender. E tem que separar a questão civil da questão criminal. Sim. Na questão criminal, abaixo de 14 anos é estupro. Não há nem consentimento, autorização de pai, não há nada. É estupro. Isso tecnicamente. Isso nunca ocorreu, esse processo criminal, e a indenização que ele fez é porque ele ofendeu a pessoa em cima de uma opinião dele. Né? E faço uma pergunta. Ele foi condenado civilmente a uma indenização. Na época dessa conjunção carnal... Pois não? Dessa conjunção carnal, já existia essa lei? Já. Sim. Isso se deu em função de uma entrevista dela na revista Playboy, em que ela relata que ela foi oferecida como presente. A Playboy? Sim. Quando existia. Aliás, ele sempre comprou a Playboy só para ler os artigos que são maravilhosos. Mas nas imagens, como é que era o troço? Vamos lá, não vamos desvirtuar. Passava reto. Passava reto. Cultural mesmo. Cultural da Playboy é muito bom. E nessa entrevista ela relata o momento, foi o aniversário de 40 anos dele, de idade, em que ela foi uma espécie de... Ela relata que ela foi uma espécie de presente para ele, e relata com detalhes, inclusive, bastante constrangedores até. E aí, em função disso, o Olavo de Carvalho, que também trem não pega. Que ninguém quer ficar na intimidade com ele, deve ser isso, tem inveja. É uma figura. Bom, todas as palavras do Marne em relação ao Olavo, eu repito. Muito bem, então vamos dar tua manchete, já que estás com a palavra. Vamos, já que a questão é educação, mais uma polêmica envolvendo o Ministério da Educação e uma decisão tomada agora no sentido de ampliar, flexibilizar, né, a quantidade, o limite de ensino à distância nos cursos superiores. A portaria publicada hoje, né, nesta quarta-feira, indica aí então que agora passa a ser autorizado o uso de 40% do conteúdo a ser oferecido em EAD, em ensino à distância. Antes, né, até essa portaria, o limite era de 20% da carga horária total do curso. Havia, sim, a possibilidade de ser ampliada para 40%, mas aí desde que atendidos determinados requisitos exigidos pelo MEC. Essas instituições, então, agora poderão oferecer, vai poder ser divulgado, fazer propaganda, né, usar até como publicidade, dizer aqui você pode fazer em até 40%. Nessa organização pedagógica e curricular, com exceção dos cursos de medicina. Isso é um destaque que precisa ser dado, porque muita gente levantou aí o questionamento, né? E aí, é claro... Marconi, sem querer te interromper, porque quando tu deu a manchete, eu fiquei muito atento e aguardando e quero aprender contigo. A única exceção é a medicina. Tirando medicina, todos os demais cursos poderão ter 40% por IAD. Exatamente. A única exceção é extraordinária a notícia. Aí o que aconteceu? Bom, as ações das empresas de educação subiram, né? Houve aí um movimento econômico em relação a isso também. O problema é que deu repercussão
repercussão também negativa e muito grande, né? Porque já há um baixo nível do ensino, no sentido de você não ter ali a exigência presencial. Muita gente questionou, por exemplo, os cursos de engenharia por EAD, e não sou eu, viu? Eu estou noticiando aqui, eu nem sei como funciona um curso de engenharia, mas a princípio alguns profissionais da área disseram que é inviável um curso de engenharia ser realizado à distância. E alguns outros tantos cursos também se manifestaram, alguns professores principalmente, que basicamente bateram na tecla de que querem definitivamente matar a educação. Querem diplomar a qualquer preço, diplomar a qualquer custo, né? Tem o fetiche do diploma, a gente viu em 2019 esse fetiche ser colocado de tanta gente que mentiu ter. Né, diploma em Harvard, estudou não sei aonde. Sim, tem gente que passou na calçada e disse que fez. Então o governador do Rio que disse que botou no currículo. Mas tem gente aqui também que diz que fez isso. Pois é. E aí, antes de fazer, né? Aí eu até tive uma discussão com um ex-chefe meu da área da comunicação também, que na época da discussão do diploma para o jornalismo era, né, imagina um mercado cheio de jornalistas sem diploma. O que eu questionei ele até assim, olha, de repente eu até prefiro diante desse mercado cheio de diplomas sem jornalistas. E não só jornalistas. Não, é que ali a área em questão, né? Então, assim, a partir de agora é mais um facilitador, né? É mais um facilitador, o que para mim foge completamente do que eu espero do ambiente acadêmico, que justamente eu quero dificultadores e não facilitadores, porque é na dificuldade, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Minha mãe sempre me disse isso. Né? E agora a questão polêmica aí de o que querem então efetivamente fazer da educação, se é qualquer coisologia na Unesquina, para que qualquer um então saia com um papel, porque no Brasil... Legal aí, esse menos, curso, coisologia. Coisologia. Qualquer coisologia. Não é uma cursinho qualquer, podia ser coisinha. Coisinha é uma coisa básica. Agora, coisologia... Aí seria coisinhologia. Coisinhologia. Aí o negócio aqui no Brasil mais curta, ter o diploma para pegar uma cadeia diferenciada, né? Pior é que é verdade. Mário Barcelos, vamos para os aniversariantes? Vamos. Hector Berlioz, um grande autor de clássicos franceses. Eu tomei nota de um disco, eu tenho só um disco dele, né? Sinfonia Fantástica, né? Ele é maravilhoso, como aquelas grandes obras dos grandes mestres de 150, 200 anos atrás. Alfred Musset, dramaturgo, poeta e novelista francês. Ele dizia o seguinte, né? Os grandes artistas não têm pátria. Os grandes artistas não têm pátria. E esse que eu considero um dos maiores gênios da humanidade, esse alemão, bacteriologista e médico, Dr. Robert Koch, do bacilo de Koch, que foi o bacilo da tuberculose descoberto por ele. E a partir daí, a partir tísico, né? Porque eu me separei da minha primeira namorada. E aí você não comia mais. Não, tu baixou a imunidade e eu fui internado. Sim. E naquela época não se sabia qual era a origem. As pessoas morriam com 18, 20, 30 anos, morriam muito cedo. Então o Dr. Koch, que morreu em 1910, foi o homem que descobriu esse gato, que levou o nome, esse bacilo, que levou o seu nome e levou a progressos científicos fantásticos, depois da criação da penicilina e uma série de tratamentos que conseguiram salvar a humanidade. O físico alemão Max Born, que também é outra figura fantástica no mundo da física, e o grande prefeito de Nova York, Fiorello LaGuardia, que empresta o nome ao aeroporto LaGuardia. O regional, aeroporto LaGuardia. Isso, LaGuardia. Fica em Queens. E agora, o cantor favorito do Chicão Tofani, Carlos Gardel. Depois que estaria de aniversário hoje, ninguém sabe se ele nasceu em Paris mesmo, se nasceu em Taquarembó. Né? Não, teria nascido em Taquarembó, teria nascido em Paris e os argentinos dizem que ele é portenho. Então, mas isso não interessa, que a obra dele, ele é fantástico. Carlos Gardel. Ao seu Amoroso Lima, que é um educador e crítico literário brasileiro, Gilbert Roland, que é um ator americano, e o Noel Rosa, né? Estaria de aniversário hoje, morreu com apenas 27 anos. É mesmo. E ele fez Feitiço da Vila. E os três apitos, quando o apito da fábrica toca, né, ele sabe que ela vai saindo, ele fica esperando ela na saída da fábrica, o grande Noel Rosa.
O Jean Marais, grande ator francês, galã, foi galã à sua época. John Kerry foi candidato à presidência dos Estados Unidos, senador diversas vezes. A cantora Brenda Lee, vocês lembram de Jambalaya? Vocês lembram de Jambalaya? Johnny Montana. É a versão de uma música americana, uma música country americana. Isso, e o Gianni Morandi, né, que é um outro cantor italiano, o Everton de Castro, ator brasileiro, a Cristina Onassis, empresária norte-americana, que faleceu em 1988, filha de Aristóteles Onassis, né, um grande multimilionário. Uma das mulheres mais tristes, mais infelizes do mundo. Tinha tudo isso e era infeliz. Totalmente milionária. Completamente infeliz, depressiva, enfim. E Mário Gomes, o ator da Rede Globo, né, disse que até hoje não sabe por que foi demitido da Rede Globo. Né? Existem muitas histórias que contam a respeito dele, o romance com a Beth Faria. Que era a mulher do Daniel Filho, né? Isso teria ocasionado. Eles simplesmente um dia tiraram, né? Ele continuou recebendo, contratado, mas não... Mas ele tem uma tendinha de sanduíche, na praia. Em Recreio Bandeirantes. Bom, Elisângela, atriz brasileira, e o Tuca Andrade também. Ainda o Cássio Escapim. São esses os aniversariantes de hoje, dona Magda Beatriz. O Chicão falou um negócio do Gardel, eu lembrei, os argentinos têm tudo para ficar revoltados mesmo, né? Ele não é argentino. O ritmo mais argentino, na verdade, não é argentino, é francês. O maior cantor de tango não é argentino, é uruguaio. E o maior compositor de tango é brasileiro, é Pera. Muito bem. Nossa, é a Hilarie da Xuxa. E o porquinho Pingo de Compaixão, que é o nome dele, o Papa. Passa a ter os mesmos direitos que os animais de estimação. Em caso de separação dos seus guardiões, inclusive, pode ser solicitado pagamento de pensão. Este porquinho é um porquinho de Eldorado do Sul que teve a sua identidade reconhecida em cartório. Ele, com 2 meses de vida, foi encontrado por uma família às margens da 290 e ele tinha uma paralisia nas patinhas traseiras em função de um rompimento medular. Aí ele teve resultado de uma possível e ele teve agora a sua certidão de guarda de animais domésticos foi emitida na semana passada. Agora, o suíno tem os mesmos direitos dos pets, ou de maneira análoga, reservando as devidas proporções, com todo respeito, ele tem os mesmos direitos de uma criança. Assim como agora o reconhecimento protege a ele, principalmente nos casos de divórcio dos seus tutores. E nessas situações seria possível até exigir o pagamento de pensão e o estabelecimento de horários e dias de visitação. Esta ação não é uma ação inédita. Muitos casais fazem com cães e gatos. O ineditismo é que agora é um suíno. Pode ser uma ave, pode ser um bovino, pode ser um equino. Quem fez tudo isso? A advogada animalista Renata Fortes explica que a certificação das liberdades do porquinho pode ser aplicada a todo e qualquer animal. Perdemos um bacon. Estou imaginando esse porquinho com uma maçã na boca e batatas coradas. Não faz assim, ele é deficiente. Deve não faz assim. Um bom pedaço de bacon. Mas a história é sensacional, né? Essa história do porquinho a gente pode contar para as criancinhas. Tem o do porquinho, da história dos 3 porquinhos, e tem o Pingo de Compaixão, que agora é um cara com certidão, existe, e quando o casal se separar, vão brigar por causa do Pingo. Tanto amor para uns e tanta falta para outros, coisa ruim para outros. Eu tenho uma história para contar que aconteceu no Ceará. Uma menina, a mãe dela descobriu através de uma carta, descobriu dentro da bolsa dela uma carta que ela enviou para uma amiga dizendo que ela tinha sido estuprada pelo padrinho. O padrinho que era casado com a irmã dela. E ela disse que durante anos e anos, inclusive quando ela era criança e bebê, ela deixava com a irmã e com o marido, os padrinhos, porque ela viajava para longe. E a criança disse que faz muito tempo que ela é abusada e estuprada, mas agora a mãe ficou sabendo, já denunciou e tudo mais. Deus quiser. Lembrando que sábado, 19h30, tem os melhores momentos de atualidades Pampa. Agora, o inédito é nessa quinta-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Nós estaremos aqui esperando por você. Até lá!
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati.